Olá, bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz, que as coisas para você e sua família estejam caminhando tudo dentro da ordem necessária para que nós possamos ter uma vida melhor. Uma das coisas que ultimamente tem gerado muito desconforto no meio evangélico são os constantes escândalos que têm surgido envolvendo a vida de líderes religiosos. Antigamente, os pastores dentro de uma comunidade, eles eram considerados homens que serviam como modelo, como parâmetro para a sociedade em todos os aspectos, e não apenas para a igreja ou para a comunidade cristã. Mas infelizmente isto tem mudado muito, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas. A quantidade de escândalos envolvendo a vida de líderes religiosos tem crescido cada vez mais. E a pergunta que muitas pessoas fazem é: por que isto tem acontecido? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que uma das razões é porque tem se abandonado os critérios estabelecidos pela palavra de Deus na hora de ordenar um ministro cristão. Aqueles que têm a responsabilidade de separarem e ordenarem não têm tido o devido cuidado. Em segundo lugar, porque infelizmente muitos não oram mais. Vejam que a palavra de Deus nos mostra de maneira muito clara que quando os apóstolos precisaram de colocar alguém para substituir Judas, eles oraram a Deus, eles pediram uma direção a Deus. Então, orar para se ordenar um obreiro é muito importante. Um outro fator é que, infelizmente, na atualidade, é levado às vezes em consideração o poder aquisitivo daquele que vai ser ordenado, a sua influência na sociedade e o grau de parentesco que ele tem com aquelas pessoas que são os líderes denominacionais ou os líderes ali da igreja local. Isto é muito perigoso. Nós também precisamos de entender que um outro fator que tem levado a isso é a falta de acompanhamento na vida de muitos pastores. Sabemos que muitos pastores estão com problemas seríssimos nas suas vidas e muitas vezes eles não são assistidos de forma adequada. E em razão disso, acabam envolvendo-se em escândalos, porque eles não têm mentores, pessoas que cuidem deles, que os ajudem a vencer os dilemas, os traumas, os problemas, as próprias dificuldades existentes no ministério pastoral. Também uma outra questão que às vezes tem causado este problema é que antes de ordenar um obreiro, às vezes, ou no caso um pastor, não se leva em consideração a sua conduta familiar, a sua conduta moral, os seus relacionamentos na sociedade, e às vezes consagra-se alguém excluindo-se ou deixando de lado essas questões. Um outro problema seríssimo é que nós temos visto que muita gente nos dias atuais está se autoconsagrando. O indivíduo, ele pensa o seguinte: bom, tenho chamado para o pastorado, ninguém está vendo, ninguém está observando, então eu já sei como é que eu vou resolver este problema. Eu vou me autoconsagrar. E esta autoconsagração tem causado, aliás, um prejuízo muito grande. Pelo seguinte, porque o indivíduo ele se autoconsagra e ele mesmo não tem como se autoavaliar, saber se realmente ele tem condições de exercer o ministério pastoral. Então essas são algumas das razões que têm gerado tantos escândalos. Se nós não tomarmos cuidado na ordenação, quem que nós estamos ordenando? Se nós não levarmos em consideração os princípios exigidos pela palavra de Deus, se nós não orarmos,
Se dinheiro ainda continuar sendo o fator mais importante, influência, grau de parentesco, e se nós não orientarmos, guiarmos, prestarmos atenção nos comportamentos desses pastores, o que vai continuar acontecendo é que escândalos maiores continuarão surgindo e a obra de Deus prejudicada. Tá bom? Deus te abençoe, um excelente dia.